Olá! Na aula de hoje iremos falar sobre o tema população, conceitos básicos. No entanto, fique ligado no canal, pois muito mais sobre população iremos abordar. Vamos falar sobre estrutura etária da população, vamos falar sobre processos migratórios, vamos falar sobre a relação população e economia, população e meio ambiente e as questões atuais sobre processos migratórios internacionais, inclusive fluxos migratórios e a atual pandemia. Então fique ligado no canal. A demografia, ela revela muito sobre as mudanças políticas, econômicas e sociais ao longo da história de um país. Fique atento. O tema da população, tanto em escala mundial quanto nacional, cai bastante no vestibular. E se você vir o videozinho que fizemos sobre a análise do Enem, de 2016 até 2019, pelo menos uma questão sobre população tivemos no Exame Nacional de Ensino Médio. Então, se inscreva e boa aula. Vamos começar, portanto, pelo conceito de população absoluta. População absoluta é simplesmente o total de habitantes de um país. Todo país que apresenta uma população absoluta elevada pode ser considerado um país populoso. O que é, então, um país populoso? Um país populoso é aquele que apresenta um número total de habitantes elevado, um grande número de habitantes, tá? A China, portanto, é o país mais populoso do planeta até o momento. Apresenta aí 1 bilhão, isso mesmo, 1 bilhão e 410 milhões de habitantes. A Índia apresenta uma população de 1 bilhão 340 milhões de habitantes. O Brasil está em quinto lugar, é a quinta maior população do planeta, com aproximadamente 210 milhões de habitantes. Tá? E também nós temos a Rússia. Vejam que esses quatro países compõem os BRICS. Tá? Daí uma das preocupações dos Estados Unidos da América, pois esses quatro países detêm uma grande parcela da população mundial. Outro conceito importante é o conceito de população relativa. O que é população relativa? É simplesmente o número de habitantes por quilômetro quadrado. No mapinha do lado direito, nós temos o mapa de densidade demográfica. Densidade demográfica e população relativa são parecidos, né? Na verdade, é a mesma coisa, porque você tem a distribuição da população pelo território. A diferença é que a densidade demográfica no mapa fica visível, né, as localizações aonde nós temos maior concentração de habitantes. E a população relativa, se você calcular, é simplesmente a divisão da população absoluta pela área. Então você vai ter um número. No caso do Brasil, fica em torno de 23, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas quando você analisa o mapa e identifica essas manchas, né, de concentração da população, fica muito mais visível a leitura. Então, densidade demográfica é simplesmente a distribuição da população pelo território. População relativa ou densidade demográfica, portanto, é a população absoluta dividido pela área. Vejam aqui nesse slide que nós temos países que apresentam densidades demográficas elevadas. Tá? Densidade demográfica dos países mais populosos. Então, nós temos aqui os países mais populosos do planeta e nós temos uma análise da sua distribuição de habitantes. Bangladesh, né, que fica ali próximo à Índia, tem um número de habitantes que chega por quilômetro quadrado, uma densidade demográfica muito elevada, chega a 1.115 habitantes por quilômetro quadrado. A Índia também tem 407 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que a Índia tem 1 bilhão e 340 milhões de habitantes, tá? Um número extremamente superior ao Brasil. O Brasil tem uma densidade demográfica que chega a 24, 25, né? Você vai ver dados variáveis aí na internet, mas entre 24 e 25 habitantes por quilômetro quadrado. Esse dado aqui é bem interessante porque a origem dele é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então nós temos o Brasil, ele é considerado um país populoso, tem uma população total gigante de 210 milhões de habitantes, entretanto, não é considerado um país povoado, porque nós temos um número de habitantes por quilômetro quadrado bem reduzido. Analisando, portanto, o mapa da densidade demográfica brasileira, podemos perceber que há uma concentração maior da população no litoral em comparação ao interior. Então vamos ver
quais motivos que levam a esse processo de diferenciação tão grande entre o litoral e o interior? Primeiro, podemos pensar em uma questão histórica. As primeiras atividades desenvolvidas por Portugal no que hoje é o território brasileiro ocorreram no litoral. Só com o passar do tempo é que nós vamos ter um processo de interiorização das atividades econômicas. As primeiras atividades econômicas que Portugal desenvolveu eram vinculadas às questões agrícolas, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar, perfeito? O processo de interiorização do Brasil começa, né, a se intensificar a partir da exploração do ouro que vai se dar nas regiões, por exemplo, centro-oeste e uma parte grande de Minas Gerais, perfeito? Só que isso vai ser possível por quê? Porque a quantidade de ouro que se transporta é menor do que se fôssemos implementar uma atividade de cana-de-açúcar no interior. Porque o volume de cana-de-açúcar a ser transportado para que você pudesse compensar a relação entre valor agregado do ouro e o valor da cana-de-açúcar seria muito maior. Não sei se eu fui muito bem claro, mas pensa no seguinte: se você tem uma carroça com ouro, né, 1 quilo de ouro, tem um valor agregado muito maior. Para você ter esse mesmo valor em cana-de-açúcar, você precisa de um volume de cana-de-açúcar muito maior. Então, isso significaria um transporte muito maior em volume, que geraria um custo, daí as primeiras atividades serem vinculadas ao litoral. Outro fator que a gente pode colocar para a concentração da população no litoral foram as dificuldades de penetração em direção ao interior. O Brasil, um território formado no seu litoral por floresta que é chamada de Mata Atlântica, né? Essa Mata Atlântica é uma floresta densa, isso dificultava o processo das atividades no interior. Outro fator, um pouco já mais lá para frente, né? Isso já na década de 30, nós vamos ter o processo de industrialização. Essa industrialização ocorre em 1930, né? Ocorre principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, e isso vai ser também um atrativo para a concentração da população nessas regiões. Vejam que as populações se concentram também mais nas regiões das grandes capitais, né, do que fora dessas capitais. Então, nós temos um número muito maior de habitantes no que hoje nós chamamos de capitais das cidades. Perfeito? Outra característica que vai também permitir a concentração da população no litoral e não no interior é que as atividades desenvolvidas no interior geralmente tinham sua rede de transporte voltada para o escoamento dos seus produtos. Então, não havia uma atividade integradora, não havia uma rede de transporte, na verdade, integradora. Nós tínhamos uma rede de transporte que era vinculada à atividade de produção para o porto no escoamento. Não havia uma rede de transporte que integrasse o interior, as regiões litorâneas e o próprio interior. Então, isso vai fazer com que a população se concentre no litoral. Além disso, né, com o processo de industrialização, crescimento das cidades, nós vamos ter maior possibilidade de trabalhos, empregos nessas áreas. Vejam que a densidade demográfica brasileira, em 1940, ela vai estar próxima de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Com o passar do tempo, já em 2010, o número de habitantes no Brasil cresceu. Então, se você divide a população absoluta pela área, você tem um número maior de habitantes por quilômetro quadrado, que chega a quase 25 habitantes hoje, né? 24, mais ou menos, entre 24 e 25. Mas mesmo assim, um interior ainda menos povoado. Só que hoje o interior nós temos áreas agrícolas, nós temos a floresta amazônica e, além disso, tomem cuidado, porque durante alguns períodos, principalmente de 40 até 1975 a 80, né, nesse período, essa ideia de vazio demográfico, o interior ser um vazio demográfico, foi utilizado como justificativa para o processo de apropriação de determinadas áreas, o que acabou gerando, acarretando, né, um grande número de impactos ambientais e conflitos territoriais. Um conceito muito importante para a compreensão da dinâmica da população é o de taxa de natalidade.
A taxa de natalidade ela vai ser muito diferente quando comparamos países desenvolvidos, países emergentes e países subdesenvolvidos. A taxa de natalidade é o número de nascimentos ocorridos em um ano, em relação à população absoluta. O resultado é expresso por mil para evitar o excesso de decimais. A taxa de natalidade no Brasil ela vem diminuindo. De 1990 até 2010, dá para a gente perceber, mesmo com esse corte temporal pequeno, se a gente ampliar esse corte temporal, nós vamos ver que a taxa de natalidade já vem diminuindo desde a década de 80, tá? Vamos perceber que caiu de 24 para 15, perfeito? E quais são os fatores que influenciam na taxa de natalidade? Vamos falar aqui rapidamente, mas mais para frente nós vamos aprofundar esses fatores, perfeito? Um fator é a urbanização, o outro é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Nós vamos ter também o acesso a métodos contraceptivos, o planejamento familiar, muitas vezes incentivado pelo governo, o aumento da escolaridade. Esses são elementos fundamentais no processo de redução da taxa de natalidade em diversos países, tanto emergentes quanto países desenvolvidos. Então já dá para você imaginar que os países subdesenvolvidos que têm dificuldades nesse processo, que eu falei, nessas características, apresentam geralmente taxas de natalidade maiores. Outros países desenvolvidos e emergentes apresentam taxas de natalidade menores. A taxa de mortalidade é um conceito muito importante, pois, junto com a de natalidade, podemos trabalhar o que a gente chama de crescimento vegetativo ou natural, que vamos falar já no próximo slide. A questão é que a taxa de mortalidade é o número de óbitos em determinado ano em relação à população absoluta. Alguns elementos podem influenciar na taxa de mortalidade, como, por exemplo, o acesso a saneamento básico, o acesso a alimentação, né, conflitos internos em um país, dificuldade em campanhas de vacinação. Isso esses elementos podem ser fatores que aumentam a taxa de mortalidade, né? O fator violência pode elevar a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade também pode oscilar muito entre homens e mulheres, há também por raça, brancos e negros, tá? E a taxa de mortalidade também pode ter sua queda a partir do momento que você tem condições sociais e econômicas melhores em um país. Até mesmo um país desenvolvido pode apresentar uma taxa de mortalidade às vezes mais elevada por apresentar condições de vida melhores, porque essa taxa de mortalidade está vinculada a uma faixa etária mais elevada que a faixa etária dos idosos. Perfeito? Então, o Brasil, por exemplo, tem uma taxa de mortalidade baixa, que está aproximadamente entre 7 e está em declínio, um declínio um pouco mais lento do que a taxa de natalidade, chegando aí a 6,4. As taxas de natalidade e mortalidade, elas são extremamente importantes para o cálculo do crescimento vegetativo ou natural. Para você verificar se uma população de um país está crescendo ou não, você precisa saber a taxa de crescimento vegetativo. Para isso, você pega a taxa de natalidade e subtrai da taxa de mortalidade. No caso do Brasil, no período de 1980 até 2044, lógico que é uma projeção, nós vamos ter ao longo do tempo uma redução dos nascimentos e uma ampliação dos óbitos nos próximos anos. Pô, Benac, mas você não falou que os óbitos estão reduzindo, a taxa de mortalidade vai reduzir? Reduziu, sim, mas como o nascimento é menor, há uma tendência também da população ter uma melhoria nas condições médico-sanitárias, condições sociais e econômicas. A expectativa de vida aumenta, as pessoas vivem mais no Brasil hoje. Isso acarreta um aumento para o futuro, né, de uma taxa de mortalidade maior na faixa etária dos idosos. Então, isso pode acabar gerando uma taxa de mortalidade mais elevada para o Brasil. O que isso pode gerar também? Mais mortes, menor nascimento, nós podemos ter uma redução drástica do número de adultos. E os adultos compõem a população economicamente ativa, a população que trabalha. Em alguns casos, né, a taxa de mortalidade pode ser maior do que a taxa de natalidade. Isso já ocorre em alguns países. É o caso, por exemplo, aqui, ó, da Itália. A Itália
que vem sofrendo bastante com a pandemia, tá? Ela tem uma taxa de crescimento da população zero. Significa o quê? Significa que ela tem uma mortalidade elevada e uma taxa de natalidade pequena. Mas a taxa de mortalidade na Itália é elevada não porque as condições socioeconômicas são ruins. Pelo contrário, a estrutura para a população é ideal. No entanto, morrem muito mais pessoas na faixa etária dos idosos. Crescimento absoluto é o crescimento da população como um todo. Só a taxa que a gente chama de crescimento vegetativo natural não é suficiente. Para você perceber se a população cresceu ou não, você precisa saber a taxa que a gente chama de crescimento vegetativo natural, mais o que a gente chama de saldo migratório. Que aí você vai pegar o número de pessoas que entraram naquele país, que a gente chama de imigração, a entrada é imigração e a saída é emigração. Para você compreender se a população de um país está crescendo ou não, você precisa saber o crescimento vegetativo e somar ao saldo migratório. Em alguns países, esse saldo migratório tem um peso muito grande. É o caso dos Estados Unidos da América, que recebe um grande número de imigrantes ao longo do ano. Tá? Outros países que incentivam o processo de entrada para ocuparem cargos de trabalho, tendo em vista que a população está bastante envelhecida. E outros têm um processo de saída muito grande, por diversos motivos, às vezes problemas econômicos e sociais, conflitos internos, e aí esse cara é um imigrante, mas muitas vezes também pode ser um refugiado. Taxa de fecundidade corresponde à média de filhos por mulher na idade de reprodução. Que idade é essa? Está entre 15 aos 49 anos. A taxa de fecundidade ela é importante porque ela influencia diretamente na taxa de natalidade. Se você tem cada vez menos filhos por mulher, isso influencia na taxa de natalidade. Vejam que a taxa de natalidade no Brasil ela vem decaindo de 1990 até 2010, que é um período curto, como eu já falei, a gente vai ver depois uma linha do tempo muito maior do que essa. A taxa de natalidade no Brasil ela vem decaindo a ponto de ficar até mesmo abaixo da taxa que é chamada de taxa essencial de reposição, que seria 2,1 filhos por mulher. Aqui no Brasil, ó, em 1960, nós tínhamos uma média de 6 filhos por mulher, depois passou para 4 em 80, no ano 2000 de 2 filhos, em 2020 1,5, né, segundo essa figurinha. Na verdade está beirando aí 1,8, né? Isso significa o quê? Que nós estamos com uma taxa de reposição abaixo do ideal. Isso influencia diretamente na taxa de natalidade, que vai influenciar também em políticas públicas diferentes. Tá? Nós vamos ter uma população cada vez mais adulta e também idosa. Isso vai influenciar em políticas públicas diferentes nos próximos anos. Conceito importante e bastante sensível às questões econômicas e sociais de um território, país, é a taxa de mortalidade infantil. Há uma tendência dessa taxa de mortalidade infantil ser bem elevada nos países subdesenvolvidos, que apresentam condições sanitárias, condições de saúde, condições econômicas muito precárias. E isso vai influenciar diretamente na morte de crianças até 1 ano de idade. Pensem que em 1 ano de idade, uma criança precisa de muito pouco para sobreviver, né? Um atendimento médico, um aleitamento materno adequado, uma mãe nutrida, né? Que permita o aleitamento materno até a idade correspondente. Isso significa que países desenvolvidos apresentam taxa de mortalidade infantil reduzida. Enquanto nos países mais pobres, essa taxa de mortalidade infantil tende a ser mais elevada. Então, saneamento básico, campanhas de vacinação, aleitamento materno e nutrição, pré-natal e pós-natal influenciam diretamente na taxa de mortalidade infantil. Expectativa de vida, também chamada de esperança de vida, é o número médio de anos que a população de um país pode esperar viver, caso sejam mantidas as mesmas condições de vida vivenciadas no momento do nascimento.
O que é a expectativa de vida? É simplesmente a média de idades que aquela população vive. No Japão, nós temos uma média de 80 para homens e 87 para mulheres. Mas se você tiver um país subdesenvolvido, há uma tendência das condições sociais e econômicas serem mais precárias. Portanto, a expectativa de vida se reduz. Nós temos aqui 61 para homens no Haiti e 64 para mulheres. O Haiti é um dos países mais pobres da América, tá? Em Moçambique e Guiné-Bissau, que são países africanos, essa expectativa de vida é menor ainda, tanto para homens quanto para mulheres. No Brasil, a nossa expectativa de vida saiu de 67 anos para aproximadamente 73 anos no ano de 2010. Isso significa que as condições socioeconômicas no Brasil estão melhorando. É lógico que existem Brasis diferentes. Quando você analisa as condições socioeconômicas da região Sudeste e Sul são bem melhores que a da região Nordeste e a região Norte. Então, a expectativa de vida também vai ser variável conforme o pedaço do território, podemos dizer assim. Você pode tirar uma média nacional, mas você tem pedaços do território onde as condições de estruturas sociais e econômicas são melhores do que outros. Isso influencia diretamente na esperança de vida ao nascer.